Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje eu vou pegar mais um tema que foi lá do curso e vou trazer para o podcast aqui de uma forma um pouco mais lúdica, com menos matemática. E o tema é o Reinforcement Learning, o famoso aprendizado por reforço. Então, o Reinforcement Learning é aquela sub-área da IA que quem conhece essa sub-área da IA fala, cara, esse trem é meio complexo, eu sei mais ou menos como que funciona, mas não sei exatamente. E aí eu tentei pegar esse assunto e mostrar lá no curso, porque a base do treinamento de LLMs, a parte de pós-treinamento, é feito com Reinforcement Learning. Então eu quis mostrar um pouquinho da matemática de Reinforcement Learning, demonstrei a fórmula do PPO, por exemplo, que é o algoritmo por trás do RLHF, para a galera entender. E aí a parte inicial dessa aula do curso foi essa visão um pouco mais geral de como funciona o aprendizado por reforço, que eu decidi passar aqui para vocês também no podcast. Então, se você tem interesse de aprender a demonstração da fórmula, exatamente como funciona por trás dos panos, tem lá no curso, aqui vai ser uma parte mais lúdica para entender os grandes problemas e como que funciona o Reinforcement Learning. Só para lembrar para vocês, tem um cupom de 50% de desconto por todo mês de novembro, né? O cupom BLACK50, que vai valer 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades. É o cupom BLACK50, eu vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse em se inscrever. E vamos lá para o episódio. Reinforcement Learning, aprendizado por reforço. E Reinforcement Learning é legal porque é algo que a gente, como seres humanos, faz desde que a gente nasce, né? Eu vou primeiro explicar rapidamente o que é Reinforcement Learning e depois vou mostrar que quando você é nenenzinho, você está aprendendo a partir do reforço do ambiente do mesmo jeito, não necessariamente do mesmo jeito, mas mais ou menos parecido com o jeito que os LLMs são treinados. Então aqui eu coloquei um esqueminha para vocês de como que funciona um framework de aprendizado por reforço. Como que funciona mais ou menos. E aí eu aconselho a vocês a olharem o vídeo, né, que esse é um episódio de vídeo. Então dá uma olhada aqui que tem um conteúdo visual também para vocês entenderem. Mas se não tiver, também tá tudo bem, eu vou falar. Então eu aconselho vocês a verem esse episódio, né, porque tem o apoio visual de uns slides que eu preparei aqui para ficar mais fácil de visualizar. E agora vamos entender. Então vamos lá. Num framework de aprendizado por reforço, a gente tem alguns pontos, algumas palavrinhas que são bem importantes para a gente entender. Primeiro, a gente tem um agente. O agente ele vai estar dentro de um ambiente e ele está num estado. Ou seja, imagina que o agente é um ratinho e o ambiente é um labirinto. O estado é a posição que esse ratinho está no labirinto. Então, dependendo de onde esse ratinho está no labirinto, ele pode tomar uma ação, ou seja, ele pode ir para cima, ele pode ir para o lado, ele pode ir para baixo, ele pode ir para o outro lado, ou ele pode ficar parado. Então, ele pode tomar 5 ações. E aí, dependendo da ação que ele tomar, ele vai para um outro estado do ambiente, né? Então, por exemplo, se ele está no ponto inicial, ele anda para a direita, ele vai dar um passo para a direita, ele vai estar num outro estado. E aí, toda ação que esse nosso agente faz, ele vai ter uma recompensa. Que, por exemplo, no caso do labirinto, seria o quão próximo você está da saída do labirinto. Ou, sei lá, o quão próximo que você está da saída do labirinto, vezes algum fator que vai descontar o fato de que você está com fome. Ou imagina que você tem um minotauro dentro desse labirinto, e aí se você chegar perto do minotauro, você vai ter uma recompensa negativa, porque no caso você vai morrer. Então a ideia é que esse agente ele vai interagindo com o ambiente, ele vai se locomovendo no ambiente, né, nesse caso do labirinto, a partir das ações, e a partir dessas ações que ele toma, ele vai ter recompensas. E eu falei para vocês que a gente ia fazer um paralelo disso com quando a gente é criança, quando a gente é neném. Então imagina que um neném não entende nada do nosso mundo, ele está conhecendo. Então ele vai estar interagindo com o mundo, ele vai tomar múltiplas ações, ele vai estar em diferentes estados e ele vai ter recompensa. Então, por exemplo, você não consegue falar para uma criança, não coloca a mão no fogo, porque você vai se queimar. A criança não entende o que é fogo, nem sabe o que é mão e muito menos se queimar. Só que quando ela vai lá e ela bota a mão no fogo pela primeira vez, ela se queima. Então ela entende a partir de uma recompensa negativa que ela não deve refazer essa ação. Do mesmo jeito que, por exemplo, você tem um cachorro e o cachorro você fala para ele, senta, late, para de latir, sei lá o que, ele não vai entender o que você está falando. Mas aí você vai lá e dá uma recompensa. Então, se ele senta, você dá um biscoitinho para ele. E ele vai entender que aquele som que você está falando que é sentar vai gerar para ele um biscoitinho caso ele sente. Então, ele vai interagindo com o ambiente, tomando diferentes ações, indo para diferentes estados e recebendo recompensas. E daí é como se você estivesse treinando o modelo para entender como interagir com esse ambiente e aí ele vai aprender isso a partir das recompensas.
tanto as recompensas positivas do que fazer, quanto as recompensas negativas do que não fazer. E aí que agora eu trouxe um pouco melhor o que são cada uma dessas coisas, né? Então a gente vai ter o agente, que também é chamado de política, quando a gente está falando de Reinforcement Learning para LLMs, né? Não só para LLMs, mas quando a gente está falando de alguns algoritmos de Reinforcement Learning, a gente chama o agente de política, que em inglês é policy. E esse agente é o sistema que vai tomar as decisões com base nas observações que ele tem do ambiente. E aí a gente tem um ambiente, que em inglês é environment, que é o mundo com o qual o agente interage e de onde vem o feedback. Então, no exemplo que eu dei, seria o labirinto, mas no nosso exemplo é, por exemplo, o planeta Terra, tipo, o que a gente está inserido, que é o nosso ambiente. A gente tem o estado, que representa a situação atual, é observada pelo agente. Então, sei lá, eu, Felipe, estou na minha casa em São Paulo, tipo, ambiente planeta Terra, eu estou na minha casa em São Paulo, esse é meu estado atual, sentado aqui na cadeira, gravando podcast para vocês. E aí, a gente tem a ação. A ação é o que o ambiente faz em resposta ao estado. Ou seja, eu, Felipe, o agente, eu estou aqui sentado na minha cadeira, gravando um podcast. Então, a minha ação é falar e continuar falando. E eu tenho uma recompensa. Essa recompensa, quando a gente está falando em um treinamento de modelo utilizando Reinforcement Learning, ele é um valor numérico dado após uma ação, medindo quão boa ela foi ou não. Então, por exemplo, uma recompensa bem imediata da minha ação é: se eu gravar bem esse podcast, vocês vão escutar, vocês vão gostar e aí vocês vão compartilhar com os amigos e tudo mais. Se eu gravar mal esse podcast, vocês não vão gostar e aí talvez eu vou entender que a gravação não está tão legal, eu vou ter que parar e recomeçar. Então, assim, a gente consegue de maneiras diferentes calcular essa recompensa e a gente já consegue entender aqui um conceito que vai vir logo depois, que é: existem recompensas de curto prazo e recompensas de longo prazo. Então, por exemplo, eu estou gravando esse podcast agora. Eu só vou saber se ele foi legal depois que eu solto ele e as pessoas me dão um feedback. Então, nesse caso, uma recompensa de longo prazo. E ainda teria uma recompensa de mais longo prazo ainda, que é: o fato de eu gravar múltiplos podcasts faz com que múltiplas pessoas me escutem e talvez depois elas vão me indicar para alguma coisa, elas vão falar de mim para alguma coisa. Então, tem recompensas de curto, médio e longo prazo que você vai tendo. E aí, quando você treina um modelo de Reinforcement Learning, você tem que tentar otimizar todas elas. E aí, no nosso dia a dia, é a mesma coisa. Você pode ter uma recompensa imediata, que é pegar todo o seu dinheiro, gastar e você vai ficar muito feliz por um dia. Só que depois você vai ficar sem grana. E aí, para os próximos dias, você vai ficar mal. Do mesmo jeito que você pode literalmente economizar toda a sua grana e ficar morrendo de fome hoje, mas você está economizando bastante dinheiro. Então, para o curto prazo, você estaria muito mal, porque você está com fome, mas para o longo prazo, você estaria economizando dinheiro. E nenhuma nem a outra são bons exemplos, porque uma você penaliza completamente o longo prazo em detrimento do curto, e na outra você penaliza completamente o curto prazo em detrimento do longo prazo. Então, a gente sempre tem que ter esse trade-off de pegar, cara, o que eu posso fazer agora que vai ser bom para agora, mas também vai ser bom para o futuro. E eu já vou entrar um pouco nesse conceito. E então a gente tem o agente, o ambiente, o estado, a ação e a recompensa, que é o que eu falei para vocês, e a gente tem dois outros conceitos que complementam isso. O primeiro deles é a trajetória, que é a sequência de estados e ações e recompensas ao longo de um episódio. E você pode pensar como um episódio sendo a sua vida, e a trajetória é literalmente a sua trajetória do momento que você nasceu até chegar no momento atual aqui. Mas quando a gente está falando de treinar um modelo de Reinforcement Learning, dado que eu comecei aqui, sei lá, uma fase nova, qual foi a sequência de estados, ações e recompensas que o meu modelo teve ao longo, por exemplo, de jogar essa fase de um joguinho que ele está interagindo aqui, por exemplo. E a última delas é a otimização da política. Não sei se vocês se lembram, mas no início dessa parte aqui eu falei para vocês que o agente também pode ser chamado de política. Então, se o agente é a política, no final das contas, o que eu quero otimizar é o meu agente, para ele se tornar cada vez mais inteligente, interagir melhor com o ambiente, fazer melhores ações e receber melhores recompensas. Então, essa otimização de política, que em inglês a gente chama de Policy Optimization, ele é o processo de ajustar os parâmetros da política para aumentar a recompensa esperada. Você fazendo um paralelo com o nosso mundo seria sinapses nervosas para ir aprendendo as coisas e aí no futuro você vai tomar melhores decisões, receber melhores recompensas e tudo mais. Quando a gente está falando de um algoritmo de Reinforcement Learning para LLM ou para coisas relacionadas à inteligência artificial, o que a gente vai ajustar são os pesos desse modelo.
Então, no final das contas, é tudo uma rede neural que está tomando essa decisão a partir da entrada. E aí, essa rede neural é baseada nos pesos, que são os neurônios dessa rede neural. Seja um LLM, seja uma rede convolucional, seja uma rede recorrente, seja uma rede neural mais simples, a gente vai otimizar os pesos dessa rede, os parâmetros, né, os neurônios dessa rede, para ir conseguindo melhorar ao longo do tempo para a gente aumentar as recompensas esperadas ao longo do processo. E aí, eu queria só finalizar esse episódio explicando a diferença de dois conceitos extremamente importantes que são relacionados um pouco ao que eu falei antes de recompensa de curto prazo e recompensa de longo prazo, que é o que a gente chama de exploration e exploitation. E uma coisa importante é que não existe a palavra exploitation no Brasil. A tradução para as duas delas em português é exploration, é exploração, e exploitation também é exploração. Qual que é a diferença entre elas? A diferença é que explorar é basicamente você explorar novos caminhos, coisas novas, e exploitar é você explorar o conhecimento que você já sabe. Então, na exploração, eu vou sempre buscar coisas novas que eu ainda não conheço, mas que tem chance de ser bom. E na exploitação, eu vou garantir que o que eu sei que funciona, eu vou continuar fazendo isso. E aí é bom explicar isso com exemplos, né? Então, exploração é quando a gente deixa o modelo explorar mais possibilidades e ele pode achar um caminho melhor que ainda não foi explorado, mas ele também pode ir um caminho pior e diminuir a sua recompensa. Enquanto quando a gente tem a exploitação, é quando o modelo vai aproveitar as ações que ele já sabe que tiveram bons resultados. E isso vai garantir recompensas muito mais estáveis, mas você pode perder a oportunidade de aprender alguma coisa melhor. E aí um exemplo disso é, imagina que você está numa cidade que você já foi assim, mas que você não conhece tanto, não é a sua cidade natal, e está procurando um restaurante bom para jantar. O que seria exploitação? Você já foi nessa cidade uma vez, você foi no restaurante que você gostou. Exploitar seria você voltar para o restaurante que você já sabe que é bom. Então você conhece um restaurante da cidade, você sabe que esse um restaurante é bom, e você sabe que se você for lá, vai ser ok e você não vai se arrepender. Agora, explorar seria tentar um restaurante novo. E aí, esse restaurante novo ele pode ser excelente, muito melhor do que o outro, ou ele pode ser um restaurante péssimo. Então, quando você explora novos caminhos, você abre a possibilidade de colher melhores recompensas, mas você também abre a possibilidade de pegar exemplos muito ruins e ter recompensas ruins no caminho. Então, quando a gente está usando esse conceito de exploração e exploitação para treinar um modelo de reinforcement learning, a gente também quer garantir que o modelo ele consiga explorar coisas novas, mas quando ele acha bons caminhos, ele consegue ir profundamente nesse caminho que ele já sabe que é bom para melhorar. Então, um outro paralelo disso é, imagina que você é uma pessoa que está na faculdade. E aí você poderia focar em um subassunto específico do seu curso, por exemplo, o que eu fiz com inteligência artificial, como você pode ter pessoas que vão literalmente explorar todas as possibilidades do curso, vão ver um pouquinho de cada coisa e não vão se especializar em nada. O que pode acontecer na prática é que talvez eu sou muito feliz em inteligência artificial, mas seria muito mais feliz em alguma outra coisa, só que eu não descobri porque eu não explorei isso, e a outra pessoa, ela explorou tanta coisa que ela não teve tempo suficiente para ficar muito boa em alguma coisa. Então, assim, você sempre vai ter esse trade-off. E aí, tanto na vida a gente tem esse trade-off, né, de saber quando abrir para novas possibilidades e saber quando explorar e ir profundamente no que você já sabe que dá certo. Então dá para fazer um bom paralelo aí da nossa vida com o Reinforcement Learning. E por que dá para fazer esse paralelo? Porque, tipo, eu não sei a origem de Reinforcement Learning, eu até deveria estudar um pouco mais sobre isso, porque deve ser bem interessante, mas ele é muito parecido com o jeito que os humanos a gente aprende, né? Que é aprender por observação, aprender por recompensa, fazer e ver o que acontece mesmo. Às vezes você faz uma piada, você só vai saber se a piada é boa ou não se as pessoas rirem ou não. Só que você só vai saber se você fizer. Então, você vai ter uma recompensa, né? Você está lá dando uma palestra, por exemplo, e você toma a ação de fazer a piada. E aí você recebe uma recompensa imediata, que é as pessoas rindo ou as pessoas não entendendo sua piada ou achando muito ruim. Então, assim, muitas coisas que a gente faz têm a ver com Reinforcement Learning e eu acho isso muito legal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu acho Reinforcement Learning muito doido. Não é minha área de expertise, então até tive que estudar bastante para gravar essa aula sobre PPO e tudo mais, porque é muito importante, mas foi bom estudar também para relembrar os conceitos. Eu já fiz matéria de Reinforcement Learning na faculdade, já implementei muita coisa e também botei nos exercícios para o pessoal implementar. Então foi bem legal, espero que vocês tenham entendido.
melhor como que funciona essa sub-área da IA que hoje é tão importante, porque é o que gere o treinamento dos LLMs na parte de pós-treinamento, né? Toda essa parte de alinhamento para o modelo saber seguir as instruções muito melhor, isso é feito utilizando o Reinforcement Learning. Então é isso, espero que tenham gostado do episódio. Eu vou deixar o link do meu curso na descrição. Lembrando que o cupom é BLACK50, desconto de 50% nas 2 primeiras mensalidades do curso. Se você quiser aprender Deep Learning na prática e se tornar um cientista de dados, um engenheiro de Machine Learning, o curso provavelmente é o melhor caminho para você, porque eu ensino literalmente tudo que eu sei lá. Então, tudo que eu estudo, tudo que eu trabalho, eu ensino lá para as outras pessoas também poderem ser engenheiros de IA, cientistas de dados, assim como eu. E também vou colocar as redes sociais do podcast. No Instagram é podcast.lifewithay. Tem o WhatsApp do curso também, que é bem legal. Vou deixar o link na descrição. E também vocês podem me seguir e me adicionar lá no LinkedIn. Um abraço, galera. Até o próximo episódio e tchau.